Bem-vindos, iluminados, ao novo episódio do Pet Doc Cast. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora e já atuo no mercado há mais de 20 anos. O Pet Doc é um podcast da família multiespécie, em que as informações são trazidas de alta qualidade para o seu pet viver mais e melhor. Aqui do meu lado tenho o privilégio de chamar de minha best, professora doutora Rebeca Bach. Minha best, cá estou eu, Rebeca Bach, médica veterinária, especializada em odontologia, atuante no mercado já há 17 anos. E como Patrícia disse, o nosso propósito é levar para vocês informação de qualidade para que os nossos amores de quatro patas vivam mais e melhor. E nesse sentido, não podemos esquecer de um dos órgãos dos sentidos. Fundamental. O zóio. Essa é minha amiga. Esse episódio de hoje é destinado à oftalmologia. E adivinha o que o Pet Doc faz? O Pet Doc traz os melhores especialistas para que a informação chegue a vocês da melhor forma possível. A gente tem hoje, além de um oftalmologista, um amigo e um galã. Professor, doutor, médico veterinário, Leandro Lima. Muito obrigada, meu querido, por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco hoje para iluminar as pessoas que estão em casa com conhecimento e informações de qualidade. Obrigado, doutora Patrícia. Obrigado, doutora Rebeca, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tentando contribuir um pouco com a oftalmologia veterinária. A oftalmologia veterinária, para mim, é uma área que é uma paixão, né? Então, trabalhar com isso e falar disso, para mim, é uma felicidade muito grande. E estar aqui hoje contribuindo com vocês nesse podcast tão interessante, tão importante para a família, né, para o tutor. Se vocês me permitem, eu até, acompanhando os outros episódios, eu percebi algo que eu acho que é muito importante no que vocês apresentam, né? Porque no universo da internet, quando a gente fala de informação, tem muita gente que traz conteúdo que cada um fala o que quer ou pensa o que quer. E aqui a gente tem uma preocupação muito grande em trazer informação baseado em evidência científica, né? Em material que a gente possa comprovar e dar credibilidade. Então eu fiquei mais honrado ainda de poder participar com vocês. Tá? Ah, que legal, obrigada, Leandro. Muito obrigada. Essa é a nossa preocupação, Leandro, esse é o nosso propósito. Esse foi um dos motivadores para que nós idealizássemos o Pet Doc, né? Porque é exatamente isso, em meio a tanta informação que a internet nos entrega, a gente sabe que nem tudo é confiável. E a gente gostaria de ser um canal de confiança para o tutor, né? Para a família multiespécie. Não, vamos escutar aquelas ali e aqueles que lá vão, porque o que realmente a gente traz aqui são informações validadas, informações sérias, para que quem está em casa possa seguir, aprender conosco, mas também entender se o veterinário que ele escolheu está seguindo mais ou menos os passos que a gente imagina que sejam aí próximos do ideal. E quando a gente fala de oftalmologia veterinária, eu acho que é interessante para mim, muito interessante, mas o pessoal sempre fala, vai no oculista, né? Vai no veterinário para quê? Para fazer um teste de visão, para fazer um teste, pegar um ossinho, chacoalhar ali para ver como é que tá a percepção dele. Na verdade, a oftalmologia veterinária ela é uma área que já tem muito estudo há muitos anos, né? Eu atuo nessa área já tem quase 18 anos, então a gente vê o que tem na medicina hoje, voltada para a oftalmologia em ser humano, e o que tem na medicina veterinária não tem nada aquém, né? Tudo adaptado às suas situações, né? As situações dos animais, mas nessa situação a gente entende que o que é oferecido hoje em dia é algo de tecnologia de ponta, diagnóstico, então a gente fica bastante feliz em ter isso para poder contribuir, né? Leandro, vou aproveitar essa deixa, porque uma das falas aqui do Pet Doc é que bicho é bicho, gente é gente, mas bicho e gente é família. Então, a gente gosta muito de pontuar as diferenças, sabe? Uhum. Então, quando nós, né, seres humanos, nós nos preocupamos em ir ao oftalmologista, é porque a gente já não tá enxergando direito, porque o braço já tá curto, né? Esticar o braço ou pra porque ler. Lá fora tá meio embaçado. Nossa, eu nem sei o que é isso.
Ah, Rebeca, vá, você. É verdade? A nossa ninfetinha que não tem problema oftálmico. Ou eu já tenho a síndrome do braço curto. Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas é óbvio que as doenças, elas são diferentes, né? Então, o cão, o gato, eles não vão utilizar a visão para leitura, para direção, mas isso não quer dizer que eles não sofram com enfermidades oftálmicas, né? E justamente pensando nisso, que a gente pensou da importância de trazer você aqui hoje para elucidar para os nossos iluminados quais são as doenças oftálmicas mais comuns ou como a gente pode prevenir algumas alterações oftálmicas, quais são as raças predispostas, ou seja, dar dicas mesmo de como a gente conduzir a saúde dos olhos no dia a dia desses animais, dos cães e dos gatos. E a gente podia começar nesse cenário de perguntas, de indagações que nós temos para fazer para você, sobre quais os sinais que o tutor lá em casa pode acender a luzinha de alerta de que o animal dele possa ter algum problema nos olhos. Isso é muito importante porque tem muita gente que não percebe os olhos dos animais, né? Até porque, sei lá, se a pessoa tem uma rotina muito corrida e uma atividade muito corrida, nem sempre está ali vivenciando ou acompanhando tão próximo assim. Quando a gente fala de doenças, a gente separa as doenças para ser mais fácil do que está na parte mais externa dos olhos e doenças da parte mais interna. E pensando nas doenças da parte mais externa, a gente tem alguns dos sinais que são bem fáceis de perceber, mesmo a pessoa não tendo uma percepção, vamos dizer, médica, né? Sim, então, conhecimento mais apurado. E como a oftalmologia ela é uma condição que a pessoa vivencia muito, né? Quem nunca tomou banho e caiu shampoo no olho sabe o quanto arde, né? Então, nessa situação, quando a gente vê um animal que tem um desconforto, a percepção de incômodo é bem importante, né? Então, quando a gente vê um animal com blefaroespasmo, que é quando fecha o olhinho, fica sensível, né? Como se estivesse coçando, prurido, que passa a patinha, lambe, esfrega a cabeça nas coisas. Às vezes a gente vê num atendimento e pergunta para a pessoa, se o animal coça o olho? Não, coça não. Daí eu falo, esfrega a pata no rosto ou esfrega o rosto na cama. Ah, faz isso. Então assim, é uma coceira. E o primeiro sinal de desconforto é coceira, né? A quantidade de secreção ocular que tem, não é normal juntar secreção esverdeada, muco purulenta, né? Então isso é algo que chama atenção. Olho avermelhado. Então, considerando o que está mais externamente visível, a gente pensaria então na secreção, se o animal está com o olhinho fechado, com coceira, prurido, e a mudança de comportamento. Um animal que às vezes é um pouco agressivo, de repente ficou quieto e dócil. Você fala, gente, o que aconteceu? Né? Ou pelo contrário, um animal que é bonzinho, que tá lá, um belo dia você vai pegá-lo no colo para passear ou fazer alguma coisa e te morde. Pô, tem alguma coisa errada. Daí quando reparam em contraste um olho com o outro, pode ter essa percepção. E quando se trata de uma questão de percepção de visão, né? E aí é o que mais chega na rotina do dia a dia, que é quando a pessoa percebe efetivamente aquilo, né? Fala assim, olha, foi subir escada e não conseguiu, né? Às vezes passa como um problema ortopédico, a pessoa fala, gente, meu cachorro não desce do sofá. Não desce do sofá porque não está vendo o chão, porque não percebe essa distância. Altura. Exatamente, porque está com ou o início de uma catarata, ou alguma doença relacionada à parte interna do olho, que a gente chama de retina, ou fundo do olho, que pode ser um sinal de problema, né? E ainda quando se trata de problema ocular, é muito importante lembrar que os olhos, eles são, semelhantemente a outros órgãos, né? Mas eles são sinais de que algo está errado no organismo. Algumas das doenças infecciosas, elas surgem, e o primeiro sinal que a gente observa, às vezes, é um problema oftálmico. Eu me recordo uma vez que eu estava atendendo uma animalzinha, uma cachorrinha que estava com um problema de saúde, veio com uma condição ocular, e durante a avaliação eu olhei e falei, olha, a inflamação que tem dentro do olho me sugere um processo de infecção. E aí conversa vai, conversa vem, a gente descobriu que essa cachorra tinha uma infecção uterina. Aí a pessoa fala, gente, como que você vai pressupor que um animal tem uma infecção interna por causa de um problema oftálmico, né? Então essa percepção no médico veterinário é diferente em casa, mas em casa esses sinais que a gente poderia ficar atento é isso, olho avermelhado, secreção ocular, desconforto ou a perda parcial ou total da visão, né? Sim, começar a bater em objetos da casa. Isso. E quando se trata disso, a gente tem que pensar no
na forma de evolução, né? Porque uma coisa você fala assim, meu cachorrinho tá com dificuldade de enxergar. Há quanto tempo? Já faz uns 2 anos que ele vai progressivamente piorando. É diferente de falar assim, gente, meu animal enxergava ontem e hoje acordou cego. Então é uma condição do que é agudo, do que é crônico, e isso a gente vai conseguir, na avaliação, ter uma percepção do que está acontecendo, né? Leandro, nesse contexto, né, que você começou falando para nós, as doenças que são mais externas, né, de uma forma muito simplificada, e as doenças que são mais internas. Vamos discorrer, falar um pouquinho sobre as mais externas, que são as mais comuns, e depois a gente vai lá para dentro do olho. Então, pensando nas doenças mais externas, explica para nós, explica para os nossos ouvintes quais são as mais comuns. Sim. Eu acompanhei um tempo atrás, a doutora Juliane Possebon veio aqui falar sobre a parte de dermatologia e falou muito da questão alérgica, né? E quando se trata de superfície ocular, as alergias elas são muito frequentes. Então é comum um animal chegar para atendimento com secreção ocular, com as pálpebras avermelhadas, com coceira, né, em desconforto, e isso ser um sinal de um problema alérgico. E aí o tratamento na parte dermatológica acompanha junto com a parte oftálmica, porque a causa praticamente é a mesma. Então, quando a gente fala dos problemas mais comuns da parte externa da superfície ocular, eu diria que as conjuntivites alérgicas são muito comuns. E quando a gente fala de conjuntivite, é muito importante porque conjuntivite para a pessoa é uma condição que está associada à infecção. A pessoa fala, estou com uma conjuntivite aqui, não chega perto, né? Porque, assim, é muito transmissível. É transmissível. E, na verdade, o termo conjuntivite está associado a um processo de inflamação da conjuntiva. E nessa inflamação, o causador é muito importante. E quando a gente considera hoje em dia, né, que o pet está dentro de casa, que está lá num ambiente que a gente não quer contaminação, a gente não quer nada, então às vezes os excessos de produtos de limpeza, o contato e o manejo em casa incorreto que contribui para que isso aconteça. Quando a gente considera ainda problemas que estão relacionados à parte mais externa, existem algumas doenças que a gente diz que são adquiridas e algumas doenças que são de cunho hereditário ou o animal já nasceu com problema. Nas principais causas de manchas na córnea, porque a córnea é a parte transparente do olho, a menina dos olhos, como a gente diz. A córnea ela tem que ser um tecido transparente, brilhante, sem vasos sanguíneos. E quando o animal desenvolve lesões que começa a aparecer uma manchinha, um pigmento, uma mancha preta, que é muito comum em pug, por exemplo, né, uma raça predisposta a ter uma ceratite pigmentar, que a gente fala, ou ainda manchas brancas na córnea, que muita gente confunde e fala, deve ser catarata. Na hora que vai ver, é gordura que está aderida na córnea. A gente chama de distrofia corneana. E essa condição está associada, em alguns casos, ou à irritação crônica, ou a alguma falha da produção da lágrima, ou, no caso da mancha branca, está associada, às vezes, a uma nutrição incorreta. O animal que recebe muito petisco, alimento gorduroso. Então, o reflexo do que a gente vê na condição ocular pode ser um reflexo de um problema de saúde. E considerando algumas das causas adquiridas, que talvez seja o que mais chega na rotina, que a gente falou de algumas das causas, mas é aquilo que é gritante, que chama a atenção, que a pessoa fala, gente, eu tenho que levar, que são as úlceras de córnea, né? O animal causa uma úlcera. O que é uma úlcera, né? Uma úlcera é uma ferida. Então, se eu fizer uma úlcera na pele, eu vou machucar a minha pele e essa lesão fica ali como uma perda do epitélio, que a gente fala. Então, quando tem uma lesão na superfície da córnea, essa lesão ela está associada a algum trauma, algum contato com algum produto cáustico, e o pavor que eu tenho muito forte, e em casa é uma dica bem importante, evitem levar os animais a locais onde tem reforma e construção. Porque é muito comum o cachorro ser curioso, ou o gato que seja, né? E vai cheirar lá cal, cimento, e esse tipo de produto ele reage com água. Então as queimaduras químicas elas são muito graves e muito difíceis de tratar. Então quando se trata de uma úlcera, os causadores mais comuns incluem trauma, né? Às vezes o animal brincando com outro, ou em uma briga também, ou durante um passeio, foi cheirar um arbusto e raspou. Arbusto, tem muita planta, isso, né, Lê? Que eles vão curiosos, e daí, sim, especialmente, Lê, quando fala em úlcera de córnea, a gente tem que chamar a atenção para um perfil de animais em especial. Isso. Que são os braquicefálicos. Os braquicefálicos, pessoal, são os de focinho
curto. Então, aquele olhão grande, né? Como o focinho é curto, a órbita é mais rasa, os olhos ficam mais projetados. Então, o olho está mais perto, né? Mais exposto a lesões traumáticas ambientais ali, né? E não só isso, esses animais, na seleção genética, porque na natureza não existe um bulldog francês, ou né, a gente criou isso, né? E nessa seleção genética, a gente seleciona animais que têm uma menor sensibilidade da córnea. Se você for ver que quem faz a inervação da córnea é um nervo chamado trigêmeo. E esse nervo é o mesmo que inerva, por exemplo, o dente, né? E o rosto e a face. E quem já teve dor de dente sabe o quanto dói. Quem já teve, se alguém teve úlcera de córnea, isso é um desconforto importante, né? Porque é inervado por isso. E nestes animais, as características de focinho curto fizeram com que na anatomia deles a inervação tivesse uma percepção de dor menor. E aí quando você pensa nisso, você vai ver um gato ou um cão, e já teve gente que fez estudo contando quantas vezes esses animais piscam. Fala, gente, mas o pessoal não tem o que fazer, né? Ficar olhando o animal e vendo o que ele vai fazer. E aí nessa situação, um gato pisca muito menos do que um cão e um braquicefálico menos ainda. Por quê? Porque não sente o olho ardendo, não tá com desconforto. Aquela sensação, né, isso, do olho. Isso. E como o olho é projetado, a gente chama de síndrome do braquicefálico. Como o olho é projetado e ele está exposto e isso favorece a ressecamento, irritação, isso tem que ter um cuidado muito importante, principalmente nesses cães quando vão para banho e tosa, porque no banho e tosa, em algumas vezes é comum colocar o animal para secar numa máquina para secar. E essa máquina para secar, ela pode... Não é nem pelo fato da máquina estar desregulada, porque as máquinas são muito bem feitas. O animal que está curioso, está vendo ali, sim, né, se ele não fechar e não proteger vai o ficar olhinho, com o olho exposto, vai ressecar. Então, em alguns casos, a gente recomenda, por exemplo, que passe um lubrificante ocular antes do banho e na hora de secar, né? Às vezes o animal dorme com o olho entreaberto, às vezes pisca e faz o que a gente chama de incursão incompleta. O que é isso? É quando vai piscar e faz assim, ó. Tipo, não fecha o olho, né? É aquela sedução incompleta. Dá uma piscadela, assim. E nessa hora, é comum às vezes a gente ver, por exemplo, um Shih Tzu ou um Lhasa em que o pelinho tá encostado na córnea e a gente fala, gente, mas como que não tá ardendo esse olho? Não tá porque ele não sente, Leandro, né? eu sempre me perguntei isso, porque existem pacientes que são absolutamente sintomáticos, né? E a gente percebe um sinal de desconforto muito grande, é como o cisco no olho, né? Que pra gente... Ai, me ajuda e sopre e esfrega até conseguir tirar. E tem cão que mostra isso, tem gato que mostra isso. E tem animais que não mostram, né? Então, eu sempre me perguntei, que bom que você elucidou agora. Essa percepção da sensibilidade, tem muita gente que fala assim, mas é uma vantagem não sentir. Pelo contrário, é pior ainda, né? Algumas doenças, quando elas progridem, elas podem afetar também a sensibilidade da córnea. Por exemplo, o glaucoma, que é uma doença em que a pressão do olho pode aumentar, depois de um determinado momento, de tanto que aumentou a pressão, ele destrói a inervação da córnea. E aí que começa a ter mais problema, porque aí o animal não pisca, o olho fica ressecado, causa úlcera, vira uma bola de neve com um destino ruim, né? Então, assim, voltando à questão das doenças que a gente perguntou, então as doenças que a gente considera importantes, a úlcera de córnea, né, é uma doença importante porque a sua evolução pode ser simples e rápida, tanto para que melhore, como em pouquíssimo tempo ela pode evoluir para uma úlcera em que vai destruir a condição da visão, o olho do paciente. Então a gente sempre recomenda, se tem alguma úlcera de córnea, encare isso como um problema importante. Se não é uma emergência, tem uma certa urgência, não deixe para depois. Tá? E outra coisa que me veio, Leandro, pessoal, os animais alérgicos, que são vários, né, inúmeros, hoje a gente tem uma proporção de animal alérgico muito grande. Se você vê o animal, né, ele coça o corpinho, coça o olhinho, como o Dr. Leandro falou, fique esperto, porque para ele, nessa coçação de pele, de pálpebra, coçar o olho é muito comum de acontecer a úlcera de córnea. Isso. Na verdade, né, a gente falou do glaucoma, Citamos que é o aumento da pressão do olho, né? Mas a gente tem inúmeras doenças ainda oftálmicas para conversar, né, Lê?
quando se trata de doença, tem muita doença que tem semelhança em ser humano também. E tem muita pessoa que é comum, por incrível que pareça, que o cliente que traga o seu animal tem alguma condição que já passou por isso. Então é comum eu estar falando de uma doença, a pessoa fala, eu sei como é porque eu já vivenciei isso, né? Então assim, das doenças importantes, né? Uma que a gente estava conversando há pouco, né? Relacionado a algo que chama muito a atenção do tutor, que é um sinal de um problema, é a questão da lágrima ácida que o pessoal fala, né? Que na verdade não é acidez da lágrima, né? A pessoa erroneamente passou essa informação para frente e foi seguindo como aquela mancha que surge, principalmente em cães brancos, né? Clarinhos. Isso. Essa lágrima... Em gatos também, em clarinhos, gato também, né? principalmente braquicefálico. Você sabe que quando eu presenciei, né? Eu comecei a aprender sobre isso ainda estudante, o que contaram para mim é que o problema não era a lágrima ácida, era o pote de plástico. Eu brinco e falo que é como falar que o rato cresce asa e vira morcego, né? Porque tem muita crendice envolvida nisso e tem gente que afirma coisas que, como diz, vai longe, né? E, na verdade, a acidez da lágrima não tem nada a ver. Se fosse ácida essa lágrima, irritava o olho, corroía a córnea, não é nada disso. É uma oxidação de substâncias que estão presentes na lágrima, a gente chama de lactoferrina, é como se fosse um ferro que enferruja, e essa oxidação ocorre pela presença de bactéria. Então, se tem bactéria no ambiente, e que ambiente que não tem bactéria, o animal faz as necessidades, vai lá e cheira. O negócio mais contaminado que isso é impossível, né? Então, assim, a presença do ambiente gera contaminação e o fato principal é a lágrima estar escorrendo. A lágrima não deveria estar escorrendo, deveria estar drenando por aquele orifício que é um furinho que tem aqui embaixo, que a gente tem, né, quando olha no espelho. Não é por ali que sai a lágrima, é por ali que drena. Se por algum motivo, ou uma conjuntivite alérgica, ou a pálpebra invertida para dentro um pouquinho, ou por alguma obstrução, isso fica escorrendo para fora, na sua exposição vai oxidar, tipo quando você corta uma pera, uma maçã e aquilo fica escuro, né? É uma oxidação diferente, mas mancha. Então as pessoas focam em tratar a mancha, mas na verdade se deveria buscar o causador que faz escorrer a lágrima. Então nessa hora o tratamento basicamente é buscar a causa para tentar evitar que ocorra isso, né? E aí... Leandro, eu acho que é bem importante a gente destacar essa informação, porque precisa passar pela avaliação do médico veterinário. Sim, preferencialmente um especialista em oftalmologia, certo? E eu vou dizer que muitas vezes as áreas se misturam, né? Por exemplo, a dermatologia e a oftalmologia são muito próximas, assim como a odontologia e a oftalmologia é muito próxima. Defender aqui, né? Exatamente. Tem muito animal com infecção oral, com bastante cálculo dentário, abscessos dentários que acabam fazendo infecções oculares pela proximidade anatômica. É exatamente isso. E às vezes a própria profilaxia, a limpeza dos dentes já elimina a condição da oxidação da lágrima, porque isso era um fator que causava problema. Existe um vaso sanguíneo, que é a artéria carótida, né? E ela se divide em artéria maxilar e parte do sangue dela passa na região do olho. Então o que passa e leva inflamação e infecção também pode contribuir para uma piora. Por isso que é importante avaliar o animal como um todo, né? Nessa condição das principais doenças ainda, né? Algo que a gente tá ligado a essa parte da produção lacrimal e tudo, mas não na drenagem, que é a mancha marrom, mas a falha da produção lacrimal, né? Existe uma condição que está associada principalmente animais de mais idade, mas também tem outros fatores causadores, mas é como se o organismo tivesse uma inflamação que o próprio organismo está atacando a glândula lacrimal. A gente diz que é uma resposta imunomediada ou por alguns motivos de inflamação, isso gera uma falha da produção da lágrima, o famoso olho seco, né? E essa condição também pode estar associada a sinais de doenças, por exemplo, a sinomose, que é uma doença infecciosa muito importante ainda, que a gente tenta controlar com a vacinação. Ela tem como sinal clínico primeiro ou principal talvez seja a falha da produção lacrimal. Isso em animais jovens. Em animais de mais idade, os problemas de natureza odontogênica podem causar problema de olho seco. Às vezes um tratamento incorreto pode fazer isso. As pessoas costumam dizer que o colírio, eu vou usar um colírio aqui que eu não sei. Você fala, gente, colírio é medicamento, não é como eu brinco e falo, você abre uma gaveta e fala assim, vou pegar um remédio aqui, sei lá o que é, acho que é um hormônio, vou tomar para dor de cabeça. Gente, não funciona, né? Então, os medicamentos feitos para a parte oftalmológica, eles têm a sua função. E às vezes a pessoa
na tentativa de abreviar, ajudar, ela perde tempo tratando ou com algo que não ajuda ou com algo que piora. Então, nessa hora, é bem importante, porque se você for fazer um tratamento para um olho seco com um colírio que é usado, por exemplo, para úlcera de córnea, para evitar dor, que é atropina ou outros, né? Isso vai ressecar ainda mais o olho, você vai agravar a condição e é uma catástrofe. Então, assim, a gente sugere sempre que possível. E aí uma dica importante, se você está na dúvida o que está acontecendo com o olho do teu animal, uma sugestão é pegue seu celular e filme com o flash ligado. Você filmando com o flash ligado, você consegue dar zoom e perceber alguns detalhes de coisas que você nem imagina que tenham ali. Então, quando um tutor traz um paciente para examinar, muitas vezes a pessoa não está percebendo aquilo que eu estou vendo e não tem como eu tirar um aparelho do meu rosto e falar, então olha aqui. Então eu filmo e mostro para a pessoa fala, gente, como que meu cachorro tem isso no olho que eu não vi até hoje? E em algumas vezes eu sugiro até que essa pessoa mostre depois a evolução em casa, até para ter uma percepção da melhora, de como é. Então, assim, uma sugestão em casa, tem gente que fala assim, mas meu cachorro tá cego. Então filma e vê se a pupila dele contrai. A pupila contraiu, então talvez não esteja, né? Mas a gente não simplifica um exame oftalmológico filmando, mas você consegue perceber vários detalhes. Então, isso ajuda quando vai trazer uma informação. Às vezes a pessoa não pode ir no médico veterinário naquele dia, ele vai 2 dias depois, então, olha, antes e depois estava assim. Então tem essa percepção, né? Ainda assim, nessa ideia de doenças, né? A gente citou aí a questão do olho seco, que é uma doença importante, comum, às vezes está associada à doença da glândula, como eu falei, e uma outra questão da glândula que é muito comum, né, que o pessoal fala que é aquela cerejinha que surge aqui, em inglês a gente diz cherry eye, mas é uma condição em que a gente chama de protrusão da glândula da terceira pálpebra. Algumas pessoas falavam de prolapso da glândula, mas o termo mudou. E nessa situação, é uma condição que é muito comum, como a gente falou, em cão braquicefálico, ou em Shih Tzu, né, que é um braquicefálico, ou em Lhasa, Maltese, Yorkshire. Essa situação ela está associada a um ligamento que sustenta essa glândula que rompe. Algumas pessoas falam assim, mas por que acontece isso? Porque a raça foi predestinada a ter isso. Tem gente que fala, por que o joelho do pincher sai, luxa? Por que sai da posição? Porque o pincher tem um joelho que o ligamento que sustenta é mais frágil, né? E outros animais podem ter outras doenças. Então, quando essa glândula sai para fora, né, protrui, a gente sempre recomenda, primeiro, que leve ao veterinário para poder avaliar, para ver se é um caso que quase 100% das vezes tem que ser reposicionada. A gente não tira a glândula, a gente recoloca para dentro, mas em alguns casos ela regride com tratamento clínico, né? Quando a minha cachorrinha com 1 ano e meio de idade, eu acordei de manhã, a glândula, plum, protrui. Eu falei, gente, eu não aceito, eu sou oftalmologista, meu cachorro, como que é isso? E comecei um tratamento e nunca mais voltou. Então, assim, eu consegui iniciar um tratamento antes de romper esse ligamento e ficar tudo bem. Então tem muitos casos que regridem, mas em alguns casos o tempo em que isso aconteceu não permite, né? Por isso que é tão importante sempre, de novo, repetidamente, a gente fala, leve o seu animal ao médico veterinário, né? Não tente resolver o problema de maneira empírica, com a receita do vizinho ou com uma informação inadequada que você escutou, leu na internet. Exato. Porque você pode piorar a situação, retardar a resolução e o que é o pior, sequela, né, Lê? Dependendo do tipo de lesão ocular, aí esse animal pode perder a visão. Tem um trabalho informal que não foi publicado, mas que ele mostra que a percepção das pessoas frente ao problema quase sempre é errada. A pessoa traz um caso de catarata, não é catarata, é olho seco. Traz um caso de outro problema achando que é outra coisa e não é aquilo, né? Tanto para o que parece ser grave que não é, do que e vice-versa, né? Então, nessa situação, na dúvida, o atendimento vai se explicar, esclarecer, e se ele não contribui só para aquilo, ele contribui para outras coisas, né? A gente estava comentando que em alguns momentos os animais podem apresentar problemas de inflamação dentro do olho, né? Tem pessoas, seres humanos, né, que às vezes vão no oftalmologista porque estão com a visão turva, perdendo a visão, daí a pessoa encaminha essa pessoa para um infectologista, fala, gente, mas da onde que eu fui? Porque vai descobrir que a pessoa tem toxoplasmose. Você fala, gente, mas como que pode, assim, né? E está afetando o olho, a parte neurológica que seja.
Então, existem algumas situações em que a condição do olho ela é uma manifestação de uma doença. Em gatos, por exemplo, é comum em filhote que alguns gatos apresentem um conteúdo inflamatório no olho, tipo como se fosse uma fibrina, um pus, parece um véuzinho, uma manchinha, né? E que isso progride em 5 a 7 dias de forma bem grave, podendo causar até uma hemorragia ocular. E isso é só a ponta do iceberg de uma doença maior. E aí, quando a gente faz exames, a gente descobre que o gatinho está com FIV ou FeLV, que são doenças infecciosas, às vezes a peritonite infecciosa felina. E quando você percebe isso num momento anterior, você evita outros problemas. Então, a percepção de um problema ocular ela é bem importante porque ela traz em si uma quantidade de elementos que favorece você descobrir outras doenças, né? Sim. Leandro, tem uma situação que ela é muito frequente para mim no consultório. Como eu atendo muitos pacientes com doença crônica, o curso dessas doenças são crônicos e muitas vezes eles são mais velhos, é muito comum os tutores perguntarem para mim sobre a catarata. Isso. Catarata é uma condição comum, via de regra está ligada à idade, mas não somente. Eu queria até que você esclarecesse sobre isso. E a preocupação desses tutores sempre mas se tem uma doença renal, eu não vou poder operar a catarata. Então, vamos pontuar essa diferença? Tratamento de catarata em humanos, ou até mesmo diagnóstico, né? O diagnóstico de uma espécie de outra, o tratamento em uma espécie e outra. Como é que a gente conduz na veterinária a catarata? Sim. Então, assim, se eu falar para você assim, nossa, tô doente, o que aconteceu? Meu cabelo tá ficando branco. Não, você não tá doente, você tá envelhecendo, né? Então, na pessoa, no ser humano, o envelhecimento que ocorre, você vai ler a partir dos 40, você faz assim, né? Eu fui no oftalmologista, eu tô com 42 anos. E ele falou, gente, você não tem presbiopia ainda, que sorte. Então, escapei por enquanto, né? Então, nessa situação, ainda. Então, nessa situação, a gente, na medicina, né, a pessoa pontua isso como uma catarata senil. Mas, na verdade, na medicina veterinária, a gente não inclui isso como doença. Então, assim, os animais, eles envelhecem. A partir dos 6 anos de idade, tem trabalhos que mostram que a precisão para adivinhar a idade do animal é muito maior olhando o cristalino, a parte do fundo do olho ali, do que os dentes. E os dentes e eu vou dizer que, assim, modéstia à parte, eu erro para 1 ano, para mais ou para menos. Tem gente que me chama para fazer, mas diga aí qual que é a idade que ele tem, por avaliação do cristalino. E nessa situação, essa esclerose que é natural da idade, não é algo que vai progredir para a perda da visão. O animal, ele nasce, cresce, vive e é para morrer enxergando. Ele não é para desenvolver catarata e morrer, não é isso, né? Então, a catarata que surge, ela surge por vários fatores. Às vezes é um problema hereditário, às vezes é um problema que já nasceu congênito. Sim, que daí são mais graves normalmente. Isso, né? A minha cachorra com 1 ano e meio de idade teve catarata. Daí eu mesmo operei. E a cirurgia de catarata é uma opção quando a gente pode fazer que volta a enxergar. Então tem muita gente que fala, gente, o cachorro tem catarata, o gato tem catarata e não tem salvação. Tem. Na maior parte das vezes, o tratamento cirúrgico, que é o mesmo que se faz em ser humano, com equipamentos semelhantes, com as lentes que a gente implanta dentro do olho. E essa catarata, ela é uma condição que também está ligada ao envelhecimento, como a gente falou, mas também está ligada a doenças metabólicas, por exemplo, diabetes. Só que é muito diferente quando a gente tem catarata em 1 olho ou em 2 olhos. Um animal com diabetes não desenvolve catarata num olho só, porque a diabetes afeta o corpo todo. Então, assim, quando a gente faz cirurgia de catarata nos animais, a maior parte deles tem idade avançada, problemas concomitantes, às vezes tem uma doença endócrina ou hiperadrenocorticismo que gerou diabetes e causou a catarata, ou hipertensão arterial sistêmica. Então, assim, tendo em vista a condição e os exames que a gente precisa fazer, se está tudo ok, a gente entende que é possível operar. Uma vez eu operei um chihuahua de 21 anos. Você fala, gente, por que você operou um chihuahua de 21 anos? Qual que é a expectativa de vida de um cão? 21 já está ultrapassando ao extremo. Daí você fala, você é teimoso, né? Quer operar um cachorro tão velhinho assim. Eu vou ser muito honesto, eu não queria operar esse animal. E a pessoa chegou para mim e falou, mas eu quero. Eu falei, então vamos fazer os exames, que com os exames a gente vai ver. Na minha percepção, eu pensei, gente, um cachorro de 21 anos deve ter alguma coisa errada nos exames. E passou perfeito em tudo. Daí eu falei, como que eu vou dizer que não, né? E então, assim, é uma possibilidade. Só que pensando nisso,
A gente tem que triar a condição de saúde, ver como é. Catarata é uma condição muito prevalente. Em ser humano, era a causa mais comum de cegueira. Em animal, também foi considerado. Hoje em dia, a gente considera o glaucoma, que é uma doença que pode resultar tanto em pessoas quanto em animais na perda súbita da visão ou a perda ao longo do tempo, né? Que também pode gerar catarata, entre outras coisas, né? Então, catarata tem tratamento e o tratamento, na sua grande maioria, é cirúrgico. Não existe colírio que regrida a catarata, né? Então, isso exige um acompanhamento, exames, e os exames aí são específicos para aquela situação, né? Considerando o glaucoma que eu citei aqui, glaucoma é uma doença que cursa com o aumento da pressão, né? E esse aumento da pressão, ele resulta na perda da visão muito rápido. Em ser humano, quem tem glaucoma ou já tem um parente que tem glaucoma, o glaucoma ele é um pouquinho diferente. A pessoa nasce predestinada a ter glaucoma. A gente chama de glaucoma de ângulo aberto. Não vou entrar em detalhes, mas é como se a pessoa tivesse uma má formação da parte que reabsorve o líquido, mas isso não é algo que comprometa tão gravemente. Então a pessoa consegue levar isso por muito tempo. Nos animais, na sua grande maioria, o glaucoma é consequência de um problema, seja uma inflamação, um trauma, uma batida ou uma doença infecciosa, e aí a evolução é muito mais grave. E aí nessa situação, em poucos dias o animal pode ficar cego para sempre. 2 dias de pressão alta pode nunca mais voltar a enxergar. Por isso a gente considera como uma urgência, uma emergência. E a pressão, quando o olho já está aumentado de tamanho, já é algo que passou do tempo, vamos dizer assim, né? Então, quais são os sinais que a gente vê? O animal estava, teoricamente, enxergando, no dia seguinte dificuldade, às vezes no mesmo dia ou no outro dia, 2 dias depois já não enxerga nada. Se batendo, o olho vermelho, fica com um aspecto vidrado do olho, porque a córnea faz um edema, fica azulada, né? Então são sinais bem importantes. E se aí a pessoa tem a ideia de filmar, igual eu comentei com o celular, a pupila nem contrai, a pupila fica dilatada completamente. Daí você fala, gente, tem alguma coisa errada, né? Então nessa hora, o glaucoma é uma situação importante que exige uma abordagem imediata, vamos dizer assim, né? Doutor Leandro, eu tenho o hábito de usar os oftalmologistas. Você talvez já tenha sido usado por mim e nem sabe. Ou sabe e finge que não sabe. Olha só, nas doenças renais é muito comum a gente ter complicações, e uma das complicações é o aumento da pressão arterial, pressão alta, a hipertensão. E eu preciso ter certeza de que a pressão realmente está alta para iniciar com o tratamento, porque se eu entro com um tratamento num paciente que não tem a pressão alta e que a pressão pareceu alta porque ele estava estressado no momento em que eu fiz a aferição, eu posso prejudicar o rim ao invés de ajudar. Então, eu realmente preciso ter certeza. E uma das orientações que a gente tem na medicina veterinária é de que a gente busque lesão em órgãos que a gente sabe que são sensíveis à pressão alta, ao aumento de pressão. E esses órgãos são o próprio rim, os olhos, o coração e o cérebro. E aí é que entra o abuso do oftalmologista, né? Eu gosto muito, Leandro, nos pacientes em que eu não tenho certeza do aumento de pressão, porque esse paciente está sempre nervoso, sempre com medo, sempre acuado, eu nunca consigo ter certeza se é estresse ou se é pressão alta, de pedir avaliação do fundo do olho. E aí eu queria que você explicasse para o iluminado em casa qual é a importância do oftalmologista na avaliação do fundo do olho para confirmação da pressão alta e até para confirmação da eficácia do tratamento da pressão alta, que é um outro ponto bem interessante da gente comentar, né? Quando o animal tem um caso de hipertensão arterial sistêmica, um dos principais fatores é a insuficiência renal, né? Tem outros, eu já vi situações até de enforcamento, Deus o livre, de animal que foi atacar o outro, a pessoa com a guia segurando e naquele momento de estresse resultou em hemorragia dentro do olho. E é uma hipertensão transitória, mas a gente está falando no caso da hipertensão que ocorre decorrente de alguns outros fatores entre o problema renal. E quando a gente avalia o fundo do olho, a gente consegue ter uma percepção de como é que está o aspecto dos vasos sanguíneos, se tem pontos de hemorragia, se não tem. Esses pontos de hemorragia às vezes resultam em manchas no fundo do olho, que deixa bem nítido se o problema
é recorrente ou se o problema aconteceu de forma aguda, por exemplo, ontem eu acho que teve um problema, ele está tendo dificuldade. Daí a gente vê e fala assim, parece que foi ontem mesmo. Ou então, olha, parece que foi ontem, mas já tem outros pontos de lesão que caracterizam que teve outros episódios. Então a gente está beirando um problema mais grave. E a avaliação do fundo do olho permite isso. Às vezes pode ocorrer, inclusive, descolamento de retina, que aí é o que chama a atenção da pessoa quando fala assim, o animal está se batendo. Provoca cegueira. Isso, só que às vezes ocorre parcial, um descolamento né? em um olho e não nos dois. Sim. E o animal está andando em casa e tudo bem, e não causa dor, né? O exame do fundo do olho é um dos poucos exames que permite você avaliar uma estrutura neurológica, você vê a retina, que é uma estrutura neurológica, sem precisar abrir uma pele, sem precisar abrir algum tecido. Então você consegue enxergar com clareza isso lá no fundo do olho. E conforme você vê a congestão dos vasos, é como a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa com aquele rosto vermelho, peito vermelho, você fala, gente do céu, esse cara vai explodir, né? Aí a pessoa, é que eu sou hipertenso, né? Você fala, poxa, chama atenção aquela vermelhidão. Quando a gente vê o fundo do olho, chama atenção os vasos sanguíneos congestos, calibrosos. Então, naquele momento eu posso olhar, não vou quantificar uma pressão, mas falar, gente, a pressão está alta, né? Então isso é importante. Se o estresse do exame é importante, talvez em algum outro momento isso esteja variando dentro de casa e pode causar um problema. E aí a medicação que é usada ou o tratamento na hora do retorno me permite olhar e falar assim, gente, agora tá uma coisinha que é uma beleza, tá fininho o vasinho lá dentro, né? Então é algo importante. E o descolamento da retina muitas vezes não tem o que se faça. Tem tratamento cirúrgico, não é fácil. Em algumas vezes a retina volta à posição, mas não volta com a qualidade de visão que tinha. Então a gente considera isso muito importante. Essa é uma preocupação, né, Leandro? Na pressão alta, quando tem o descolamento total, a cegueira pode ser definitiva. Quase 100% dos casos. E mais uma informação muito importante. O aumento da pressão sanguínea não tem nada a ver com o aumento da pressão ocular. Então, o animal que tem pressão alta não quer dizer que vai ter glaucoma e vice-versa, tá? Então, isso é importante porque não pode confundir uma coisa com a outra, tá? Quanta informação importante, e não só no âmbito da oftalmologia, a gente consegue, a partir daí a gente falou de doenças infecciosas que trazem, né, algumas delas sinais, inflamações oculares. O quanto isso é importante nos gatos, né? Sim. Nos gatos. Falamos da hipertensão, então a hipertensão arterial sistêmica é uma realidade na veterinária, né? Pergunte ao seu veterinário se é importante naquela fase de vida do animal fazer aferição de pressão, independente dele ter alguma doença ou não. Às vezes a pressão alta é um sinal de que alguma doença está acontecendo, né? Então nosso objetivo aqui não é assustá-los, não é confundi-los, é simplesmente informar para que vocês entendam o universo que existe por trás de cada especialidade, né? E sempre, pessoal, sempre o diagnóstico precoce é o que vai ajudar o seu animal a ter um sucesso no tratamento e viver mais e viver melhor. Leandro, eu quero aproveitar você aqui e falar lá para os nossos iluminados algumas dicas que sejam bem básicas, bem simples, mas que a gente sabe que são importantes, o conhecimento para assegurar mesmo a saúde dos olhos. Então, por exemplo, existe um jeito certo de limpar os olhos? Existe, mas na prática do dia a dia, quando a gente vai fazer a higiene ocular, tem muita gente que fala assim, gente, o que eu devo usar? Devo usar solução fisiológica? Eu devo usar um colírio lubrificante? Água buricada, eu escutei muitas pessoas falando. Exatamente. Quando cai alguma coisa no nosso olho, qual que é a recomendação médica? Lavar com água abundante. Eu não estou recomendando que a pessoa lave com água abundante o olho dos animais. O que eu estou comentando é que o fato de remover aquilo do olho já é uma ajuda importante. Então, o fato de você fazer uma higiene ocular é muito bom. Já ajuda a evitar problema. No dia a dia, quando o animal junta secreção ocular, aquele muco, aquela remelinha... Tem o pelinho, né? Porque muitos são peludos, Leandro, e acaba acumulando mais. Faz um resíduo, fica aquela crosta, às vezes fica esverdeado, até um cheirinho de chulezinho ali, né? Então, nessa situação, a recomendação é higienizar, lavar com solução fisiológica. Compra em farmácia, normalmente um frasquinho de 100 ml, descarte isso depois, né? Você vai usar isso 30 dias, depois você joga fora, não é para deixar aquilo na geladeira por 6 meses, exatamente. E o fato de guardar na geladeira é para evitar contaminação também, né? Mas a higiene ocular com solução fisiológica, tomando cuidado de ou pegar um algodãozinho ou uma gaze, embeber, molhar aquele conteúdo
colocar delicadamente sobre o olho e tentar pressionar, esmagar um pouquinho aquela gase ou algodãozinho para escorrer a solução fisiológica ali. Tem gente que tem dificuldade de fazer isso e prefere, por exemplo, usar um colírio lubrificante. O simples fato de você aplicar um colírio lubrificante, seja ele da linha veterinária ou da linha de pessoas, contribui para remover algo que está causando irritação. Muitos animais que têm irritação crônica, a recomendação, por exemplo, é fazer higiene ocular talvez 1 a 2 vezes ao dia. E isso previne uma série de problemas, principalmente se esse animal mora numa condição próxima do litoral ou tem alguma proximidade no que a gente chama aqui de via rápida, né, que é uma avenida em que tem bastante movimento, poeira, né? Então isso ajuda. A higiene ocular é um dos cuidados que a gente pode ter. O segundo cuidado seria quando vai ao banho-tosa, que eu comentei, né? Pedir para que a pessoa do banho-tosa tenha esse cuidado com uso de shampoo para não cair nos olhos, evitar que use o secador ou a máquina de secar direto, exatamente, né? Isso é muito importante em dias de calor ou em momentos que vai passear com os cães de carro, por exemplo, não deixar o animal com a cabeça fora. Isso é super importante. Isso é algo que assim, eles adoram. O cachorro tá num universo de cheiros que vem tudo de uma hora para outra, né? Então assim, quando que eu posso, né? Tem gente que fala assim, mas não dá pra botar um óculos no cachorro? Dá, existe óculos de proteção, existe o face shield, vamos dizer, até para animal, mas assim, não é da prática do dia a dia. Tem cachorro que o óculos escapa e machuca o olho. Então assim, se o animal não tá adaptado, acostumado a usar um óculos, não adianta. Então minha sugestão é não põe o animalzinho com a cabeça fora do carro em movimento. Isso gera um risco de um trauma de muitas vezes que fez do ar, né? Isso, ressecamento, atrito, evitar em dias muito quentes dormir com o ar-condicionado virado na cabeça do animal. Então, mas eu tenho um bulldog que não respira, como que eu faço nessa situação? Nessa situação você liga o ar, mas não projeta o vento em cima do animal, ou o ventilador em cima, né? Mas ele não respira, então leva no veterinário, pelo amor de Deus. Alguma coisa está errada, né? Não é normal isso. Então esses cuidados com higiene, e cada vez que a pessoa está lá fazendo essa higiene, ela está percebendo se não surgiu uma manchinha, se não surgiu alguma outra coisa na condição do olho, né? Se o animal não tem desconforto ou algo assim, né? Uma outra situação que eu vejo comumente é quando o tutor recebe a prescrição dos colírios. E aí tem lá 1 colírio, 2 colírios, 3 colírios. Aí o tutor vai lá e pinga um, pinga outro, pinga o terceiro. Tá certo fazer assim? A gente tem que dar uma orientação para a pessoa, né? No caso, como veterinário, para que faça um intervalo entre esses colírios, né? E às vezes até a forma que você faz, no caso, a ordem dos colírios pode interferir. Se você começar aplicando um lubrificante ocular, ele fica agindo na superfície por mais tempo. Se você aplicar 3 colírios, um seguido do outro, a quantidade de volume que vai sobrar do colírio, na hora que ele piscar, vai escorrer. Perdeu o efeito. Então a recomendação é que tenha um intervalo entre colírios de no mínimo 5 minutos. A gente recomenda às vezes 10 minutos, que seja. E nesse caso, é muito importante isso, porque a maior parte das pessoas que seguem a orientação de um tratamento não executam esse tratamento da forma que foi sugerido. É muito difícil, às vezes, colocar um tratamento em período, né, que você fala para a pessoa, tem que usar 4 vezes ao dia, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. O cara fala, gente, impossível, né? Então, assim, em alguns momentos o tratamento precisa ser intensivo. E quando a gente fala disso, tem que tomar muito cuidado com as orientações, porque dá uma dó usar um animalzinho com aquele colar protetor, né, a gente chama de colar elisabetano, né? E algumas pessoas tentam, às vezes, burlar isso ou adaptar a outras situações. Daí vai lá e compra uma roupinha cirúrgica. Fala, gente, mas ele vai esfregar a cabeça? Aí um colar de tecido, dependendo da situação, o colar de tecido ele até é bom. Ajuda. Exatamente. Mas tem uns que conseguem com o colarzinho molinho. Perfeito. Ele não impede que coce. Então, assim, tente seguir a orientação, porque você vai estar ganhando tempo na melhora clínica. Às vezes você precisa ter mais tempo de tratamento porque acabou não seguindo a orientação. E com relação ao retorno também, se a gente faz um atendimento e precisa voltar em poucos dias, tem que ser em poucos dias, porque às vezes eu costumo dizer, na mesma semana eu vejo o paciente 3 vezes ou 4. Se é um problema grave, ele volta no dia seguinte, ele volta daqui 2 dias, ele volta daqui mais 2 dias. E isso é algo que pode fazer a diferença no tratamento. Eu lembrei de uma coisa, doutor Leandro, o famoso chá de camomila. Que também, né, confesso que eu já prescrevi
né? Chá de camomila ali para também fazer higiene ocular. Isso ajuda. O chá de camomila ele tem substâncias anti-inflamatórias. E o chá de calmantes, camomila também contribui, de certa forma, até para tirar a mancha do pelo, como a gente fala. Só que o que é um chá de camomila para mim ou para você? Exato, né? totalmente. Se eu pegar um chá de camomila que está guardado na minha casa lá há 6 meses, 2 anos, sei lá quanto, pode ter mofo, pode ter contaminação, e aí eu posso fazer um saquinho em um copo, um saquinho em 1 litro, e aí se a pessoa descarta isso ou não, então assim, no chá de camomila existem substâncias que têm ação leve anti-inflamatória, mas para isso alguém desenvolveu um colírio anti-inflamatório que tem a mesma função. Se o chá ele vai abreviar os sinais de desconforto e aliviar, e tem indicação, o veterinário vai indicar. E não é errado indicar, mas assim, não é para basear um tratamento exclusivamente nisso, né? Mas é isso, tem indicações e em alguns momentos é muito válido, mas no geral a gente entende que se precisa de um anti-inflamatório, vai passar o colírio específico para isso. Perfeito. Eu quero fazer um comentário que não é diretamente sobre os olhos, mas que tem muita relação. Como nós falamos do colar elisabetano e muitas vezes da necessidade desse colar ser, né, o colar mais rígido, para que justamente não toque nos olhos ou não permita, né, que o paciente mexa nos próprios olhos, a gente não pode esquecer como manejar esse colar. Né? Porque tem tutor que nunca viveu isso e muitas vezes o veterinário que fez a orientação não explica exatamente como lidar com um cão com um colar. Perfeito. E aí, para isso, sabe o que a gente fazia em sala de aula, Leandro? Pedia para os alunos colocarem o colar e ver como se sente com o colar. Gente, você não vê nada, né? E o que a gente tem que lembrar? O cão que está com colar, ou o gato que está com colar, quando ele for beber, né? Se o potinho de água tiver, né, numa distância mediana ou encostado na parede, a hora que ele for tentar alcançar, vai bater, vai derrubar a água ou nem vai conseguir chegar na água. Então tem que lembrar que o pote de água tem que estar numa posição de forma que o cão, que o gato consiga abraçar o pote dentro do colar para conseguir beber ou comer. E uma outra informação importante. Esse colar precisa ser retirado todos os dias para a higiene do colar, porque vai ficar molhado, babado, e aí aquela umidade toda na pele úmida, com esfregação do colar que se move, vai provocar lesões de pele, né? Então é um paciente que veio com problema nos olhos, de repente os olhos estão lá, balinha, redondinho e sai com uma dermatite úmida absurda na região do pescoço, porque o tutor não foi orientado em como cuidar adequadamente daquele paciente com o colar. E quando não, a falta da higiene do próprio colar é fonte de contaminação para o problema. Isso, com Exato. certeza. Né, o Então, colar. precisa tirar o colar, higienizar o colar, secar a região do pescoço e aí colocar de novo. E enquanto tá sem o colar, posso soltar e deixar correr a vida? Não, com Livre, certeza leve, não. solta? E é sempre nessas horas, né, doutor Leandro? Eu também acidente. tenho os meus pós-operatórios de odontologia que às vezes requerem o uso do colar. A gente precisa indicar e aí a gente fala isso, olha, na hora que você tirar e olhar pro lado, é quando ele vai passar a patinha, ele vai esfregar, ele vai mexer. Então, o ideal é, enquanto um limpa, o outro cuida. Exatamente. E mais 2 detalhes do colar que eu acho que é importante. Quando o colar é colocado, a gente certifica se cabem 2 dedinhos embaixo para não estar apertando demais o pescoço. E o colar tem que ter cerca de 2 a 3 dedos à frente do focinho para permitir que ele beba água e consiga comer, né? Então, o colar estando nessa situação ajuda já. Dá certo. Dá certo. É só uma questão, pessoal, de adaptação. A gente tem dó, os tutores queixam, mas ele fica desesperado, ou ele fica amuado, ou quando ele tá com o colar ele não come. Tudo é uma questão de adaptação e de assistência. Só não come com o colar? Tira o colar e fica junto, esperando ele comer. Terminou a refeição, veste o colar de novo, coloca o colar de novo, né? Então, realmente isso faz a diferença em muitos dos tratamentos, né, Leandro? Faz mesmo. Perfeito. Doutor Leandro, tem mais alguma coisa que você acha que seja importante que a gente não falou até agora? Eu acredito que dentro do tempo que a gente se propôs, teve bastante informação. Então, acho que isso já é bastante coisa para a pessoa ir pensando em casa, né? Tem muito conteúdo na parte de oftalmologia, mas aí estão mais relacionados a outros tipos de doença que nesse momento não caberia aqui. Mas a gente falou
Dr. Leandro escolheu, a gente também havia já pré-selecionado informações que são primordiais, Sim. doenças que são as mais comuns na no rotina, dia a né, Lê? dia, algo que é possível, fácil de ver para tentar evitar que o problema continue, né? Exatamente. Leandro, muito obrigada Nada, por você imagina. ter destinado um tempo para vir aqui iluminar a cabeça dos nossos iluminados que estão em casa. Iluminar os olhos dos nossos iluminados. Exato, dar foco aos olhos, né? Exatamente. Perfeito. E fazer desse momento um momento riquíssimo em conhecimento. Obrigado, eu que Lê, agradeço. e quem quiser te encontrar, marcar uma consulta, um atendimento contigo, como que te encontra? Talvez a forma mais fácil de encontrar seria nos hospitais que eu trabalho. Normalmente o hospital que eu mais fico é a minha própria clínica, na verdade, que é Olho Oftalmologia Veterinária, e o Hospital Veterinário Garra, que é um dos locais que talvez eu atenda com maior frequência. Mas eu atendo em mais de 50 locais na região de Curitiba, então assim, tem muito local que conhece o serviço. Mas esses são os locais que eu fico fixo. Seria mais fácil encontrar, tá bom? Perfeito. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada, Obrigado. doutor. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. E o nosso agradecimento vai para a MSD, porque esse episódio tem o apoio e o patrocínio da MSD, que é uma empresa que se preocupa com a prevenção, sobretudo, de doenças infecciosas. Pessoal, se você não segue, não deixa de nos seguir lá nas nossas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo, ajuda nós a cumprir com o nosso propósito de cada vez mais tutores, famílias multiespécies terem acesso a um conteúdo de qualidade. Não se inscreveu ainda no canal do YouTube? Tá esperando o quê? Vai lá, se inscreve no YouTube, ativa o sininho para você ser lembrado que toda quarta-feira às 19 horas a gente tem um novo episódio saindo do forninho para você. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos no nosso próximo episódio. Mas não esqueça que bicho é bicho. gente é gente. E bicho e gente é família. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.